Filipenses, capítulo 2. Na tradução que eu costumo usar, Filipenses 2 não tem um subtítulo. Nessa aqui eu estou vendo que tem. Mas essa aqui tem, que a gente usa no prédio. Mas o capítulo 2, basicamente, ele vai ser a continuação do que a gente viu lá no capítulo 1, versículo 27, né? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-nos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então, o capítulo 2 ele vai dar continuidade nessas exortações que Paulo estava passando, né? A carta aos Filipenses foi escrita com o objetivo de encorajar os irmãos, né, em Filipos. Paulo queria falar para eles que estava bem, queria incentivar eles a continuar se fortalecendo mesmo na ausência de Paulo, né? Então aqui ele vai continuar desenvolvendo algumas exortações para os irmãos. Alguns dos temas tratados lá no final do capítulo 1 foi a perseverança, amor fraterno, humildade, santidade, e teve uma introdução também sobre a unidade, né, que é um dos principais tópicos aqui do capítulo 2. Vamos ler lá nos versículos 1 e 2 do capítulo 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, Paulo ele começa aqui o capítulo 2 com uma pergunta retórica, né? A gente vê ali um se no começo do versículo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, só que esse se aqui não é uma dúvida, né? Não é uma pergunta, pelo contrário, é uma certeza. Paulo ele vai fazer uma série de afirmações que são claramente verdade, que a gente consegue identificar até em outros versículos, em outros contextos, e ele vai usar isso para criar uma base que a gente sabe que é verdadeira, e a partir disso ele vai mostrar que existem responsabilidades, existem algumas necessidades que isso vai levar, né, que a gente precisa cumprir. Então, ele não está duvidando. Não, perdão. Alguém pode ler lá Romanos 8, no versículo 31? Romanos 8, 31. Então, lá em Romanos, ele faz uma coisa parecida, né? Ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, ele não está duvidando de que Deus é por nós, né? Pelo contrário, ele fala isso para a gente perceber que é uma verdade, e baseada nessa verdade, ele vai induzir a um pensamento, a uma exortação, né? Então, quais são as certezas que ele vai afirmar aqui no capítulo 2 de Filipenses? A primeira existe alguma exortação em Cristo? Exortação, nesse caso específico aqui, ela quer dizer consolação e encorajamento. Alguém pode ler lá Hebreus 4, do 15 ao 16? Hebreus 4, 15 e 16. Então, aqui em Hebreus, ele vai apresentar Cristo como sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? E então a gente vê que sim, a gente pode ter certeza que a gente tem essa exortação, essa consolação em Cristo. Existem também outros versículos, como muito conhecido, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, né, que vai falar disso também. Só que esse de Hebreus eu acho muito interessante porque ele tem uma certa ligação com esse capítulo 2 de Filipenses. A gente vai ver ali nos versículos 6 a 11 também, quando ele fala sobre Cristo se esvaziar, né? Então eu vejo uma ligação com esse capítulo.
A segunda coisa que ele vai afirmar é: existe alguma consolação de amor? Alguém pode ler lá em Romanos 5:5? Romanos 5:5. Então, sim, existe essa tem. Existe sim uma consolação, né, de amor, e é justamente o amor de Deus, é justamente por causa do amor de Deus que nós somos consolados, né? É literalmente confortante a gente saber que a gente tem esse Pai maravilhoso que cuida da gente. E lá em João 3,16 vai dizer, né, que ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. É um amor que a gente não encontraria vindo de um ser humano, né? Alguém entregar o seu filho por pessoas que rejeitaram você. Quem faria isso, né? Deus foi rejeitado pela humanidade, mas mesmo assim ele teve amor por ela e quis salvar a humanidade. Então a gente tem esse conforto em Deus. A próxima certeza é alguma comunhão do Espírito. A gente estudou Efésios recentemente. Quem lembra o que falava lá em Efésios 4? Um chute. Efésios 4, o que falava lá em Efésios 4? Quem lembra? Falava sobre unidade, né? Lá em Efésios 4, a gente estudou que toda a igreja ela é parte de um único corpo, né? Toda a igreja é um único corpo e tem um único espírito. Esse é o tema central ali em Efésios 4. Então, sim, a gente vê que existe sim uma comunhão do espírito. E essa é a ideia da igreja, ser uma coisa só, né? Ser unidade. Lá em 1 Coríntios 12:13 também vai dizer: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então não existe nem barreiras sociais, não existe barreiras geográficas, né, para essa unidade que existe no Espírito. Toda a igreja ela é uma coisa só, independente de onde você está, independente se eu estou aqui no Brasil, se eu estou lá no Japão. Eu sou igreja e eu tenho irmãos que são igreja juntamente comigo em todo o mundo. E a quarta afirmação que a gente vê aqui no versículo 1, entranhados afetos e misericórdias. Numa linguagem mais simples, seria profunda afeição e compaixão. Esse mesmo termo ele aparece lá em Colossenses 3:12, que vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então a gente vê aqui que essas proposições que Paulo faz, elas são válidas, né? Elas têm sentido e elas são fundamentadas também em outros textos, né? Em outros contextos, que são a exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito e a profunda afeição e compaixão. Então, a partir disso, Paulo ele vai mostrar como é que esses 4 elementos eles devem se manifestar na vida comunitária dos filipenses, né? Então, no versículo 2, Paulo vai começar dizendo: completem a minha alegria. O que vocês entendem dessa frase de Paulo? Não é um pedido meio egoísta da parte dele? Né? Ele está pedindo para completar a alegria dele? O que vocês entendem? Oi? Desculpa, não entendi. Dar continuidade. Dá continuidade? Uhum. A alegria dele é que ele estivesse continuando na fé. É que aqui, se o Paulo falar, vai depois dar o C. Porque ele fala, se vocês têm tudo isso, como que eu completo a alegria? Você tendo. Eu sei que vocês têm. Por isso, a minha alegria é completa. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, se der eu vou. Aí o Paulo fala assim, não, você vai. Porque você já tem tudo isso. Né? Você tem isso que Deus deu para você, que Jesus deu. E o Espírito Santo que está dentro, eu vejo que ele fala, o Espírito Santo que está dentro de você, ele completa você com amor, com tudo que eu precisar. Coisa linda, né? Isso aí.
Lá no capítulo 1 a gente viu também que para Paulo o benefício era o quê? Era morrer e estar com Cristo, né? Só que a luta dele era estar com os irmãos e cuidar da igreja. Então a alegria dele é justamente isso, é ver que a igreja está tendo esses frutos, né? Que ele lutou tanto pela igreja e ver que a igreja está tendo esses frutos, ver que ela consegue se fortalecer em Cristo é uma alegria para Paulo. Então não é um ato egoísta dele, né? Pelo contrário, é um sentimento de amor pela igreja. Quando você sabe que a pessoa entendeu. Por exemplo, você dá aula, né? Aí depois terminou a aula, terminou tudo, aí você vê a pessoa fazendo o contrário. Não entendeu. Não, né? Sabe que eu vou ter que escrever, desenhar para a pessoa? Mas no caso dele, ele fala, ó, se vocês entenderam, a minha alegria vai estar completa. E ele vai seguir explicando, de modo que penseis a mesma coisa, ou tendo o mesmo modo de pensar em algumas traduções. Então, toda a igreja ela deve ter um mesmo propósito, ela deve ter os mesmos valores que são centrados no Evangelho. Isso só é possível, essa unidade de pensamento, toda uma comunidade ela pensar da mesma forma quando você tem uma única base que serve para o conhecimento, né, dessas pessoas. E essa base para a gente é a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo que a igreja ela deve ter, obrigado, ela deve ter uma única forma de pensar baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo. E Deus, ele não deixa a gente desamparado, né? Deixa eu ver o mapa. Estou tomando remédio. Deus, ele não deixa a gente desamparado, né? 2000 anos atrás, mais ou menos, ele deixou os apóstolos para guiar a igreja, para dar instrução, e até hoje a gente tem acesso, né, à palavra, até hoje a gente consegue encontrar a vontade de Deus dentro da Bíblia. A gente tem esse legado que foi deixado para a gente. E a gente tem total liberdade para buscar e entender a vontade de Deus. E a igreja, ela constantemente ajuda uns aos outros a crescerem no conhecimento também. Deus, através do Espírito, ele revelou tudo para a gente, como vai dizer lá em 1 Coríntios 2, do 9 ao 11. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou no Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E lá em Colossenses 1, 26 vai dizer, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então Deus, ele não deixa a gente desamparado. Ele revelou todas essas coisas para a gente tem agora o Espírito Santo que guia a gente, que nos ensina, né? E aí Paulo vai continuar. Tenhais o mesmo amor. O amor que está se referindo aqui é o amor ágape, fundamentado, né, na própria natureza de Deus, porque Deus é amor, conforme vai dizer lá em 1 João 4,8. Ele deve caracterizar o relacionamento entre irmãos, né, para que haja unidade. Lá em Colossenses 3,14, alguém pode ler? Isso. Esse amor ele também não é simplesmente um sentimento, né, uma emoção. Ele é uma prática em conformidade com a vontade de Deus. E ela é incentivada, inclusive, pelo próprio Deus. Né? A gente vê lá em 1 João 4,19, vai dizer, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é um amor sacrificial, né? Vai exigir que a gente também esteja disposto a se sacrificar pelo nosso irmão. E claro que esse sacrifício
não necessariamente, na grande maioria dos casos, não vai ser dar a vida pelo meu irmão, né? Existem várias formas como posso estar se sacrificando pelo meu irmão, né? Como posso estar deixando de lado alguma coisa que eu precisava fazer para me disponibilizar ao meu irmão. Quando ele estiver precisando de um recurso, quando ele estiver precisando de ajuda, quando ele estiver sem saúde, alguma coisa, me disponibilizar, estar prestando essa ajuda para ele. Isso também é se sacrificar pelo irmão. Uma das descrições mais completas sobre o amor ágape a gente encontra lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Alguém pode ler? É 13, do 4 ao 7. Isso. Esse é um dos versículos mais completos, né, para a gente entender o que é o amor segundo a Bíblia. E esse é o tipo de ato que promove a unidade na igreja. E aí, continuando, ele vai dizer: sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em algumas traduções vai dizer também coração e alma. Aqui propõe, então, que a igreja ela seja unida até no sentimento, né? Então, eu ter alegria quando o meu irmão se alegra. Quando o meu irmão ele está com uma dificuldade, ele está sentindo dor, eu sentir a dor dele também. Sentir junto com ele. Eu sofrer junto com ele. Então, isso é uma unidade de sentimento também. Egoísmo, né? A pessoa só quer ganhar, não pensa no outro. Os versículos 3 e 4 agora. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual é dos outros. E aí o seu Adalto já explicou. Então Paulo ele vai fazer um alerta, né? Nada do que foi dito aqui deve ser feito por exaltação própria. E eu não consigo passar por esse versículo sem lembrar das palavras de Jesus, né? Lá em Mateus 6, do 1 ao 6. Alguém pode ler? Do 1 ao 6.
um exemplo muito prático, né, do que a gente está vendo aqui. Os escribas e fariseus, eles não entendiam o propósito da lei de Deus. Eles amavam mais a lei de Deus do que a quem a lei expressava, né? Por quê? Porque a lei dava status para ele, porque eles podiam se exaltar através da lei. Eles demonstravam domínio e conhecimento naquilo que era sagrado para o povo. Só que aí Jesus ele vem e vai dizer que isso não tem importância, porque eles estavam fazendo isso para se exaltar, mas eles estavam ignorando os preceitos mais importantes da lei. Jesus ele vai dizer isso, que existem preceitos que são mais importantes do que isso, do que eles estavam fazendo. Ele vai dizer isso lá em Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, eles se vangloriavam pelas ofertas, eles oravam em público para dizer, olha, eu sei orar, e faziam orações longas, né, para parecerem piedosos, mas apesar deles darem ofertas, se eles encontrassem uma pessoa em necessidade, eles provavelmente não iam ajudar essa pessoa. Então estava faltando o amor, né? Estava faltando os preceitos mais importantes da lei de Deus. Eles não entendiam verdadeiramente a lei de Deus. Isso aí. E Paulo, depois de convertido, ele lutou pelo evangelho, né, a sua vida inteira. E ele sofreu de tudo, mas ele se importava que a igreja crescesse, ele se importava com os irmãos. Então ele nunca se colocou acima de ninguém. Ele se preocupava mais com os irmãos do que consigo mesmo. Lá no começo da carta, Paulo ele se coloca como exemplo, né, para confortar e dar alegria para os irmãos em Filipos. Aqui no capítulo 2 ele vai usar 3 outros exemplos para fundamentar a sua exortação. E o primeiro, que é o principal, é citado lá no versículo 5. Tendes em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então Cristo, né, o maior exemplo para colocar em prática aqueles ensinamentos. Então Paulo aqui está dizendo para ter o mesmo sentimento de Cristo. O que ele quer dizer com isso? Que sentimento é esse?
Bom, a gente vai ver essa resposta, né, para essa pergunta também nos próximos versículos, que é do 6 ao 11. E um detalhe sobre esses versículos 6 ao 11, frequentemente esses versículos, esse trecho do texto, eles são chamados de hino cristológico pelos teólogos, porque eles acreditam que o texto ele seja um poema ou um hino, e talvez até recorrente nessa época, e que Paulo ele poderia ter adaptado esse texto aqui para a epístola, né? Alguém já chegou a estudar algo sobre isso? Não? Eu mesmo não pude explorar por conta própria a estrutura do texto original para saber realmente se tem a estrutura de um poema, um hino, alguma coisa do tipo. Então eu não vou considerar isso, só estou dando esse detalhe, mas existem motivos pelo qual os teólogos consideram esse detalhe importante. Um deles é que se realmente era um hino e esse hino era usado na igreja primitiva, seria um argumento contra aquela ideia de que a igreja primitiva ela não reconhecia Jesus como Deus, porque aqui nesse texto a gente vai ver que é muito claro a natureza divina de Jesus, né? Então, se realmente era um hino, existe essa possibilidade de comprovar que realmente a igreja primitiva ela já reconhecia Jesus como Deus, sim. Então vamos ler lá o texto. Vou ler do 6 ao 11, tá? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto bem bonito, né? E realmente ele parece ter um teor poético. Ele resume bem o trajeto de Cristo, e com uma ênfase mais voltada nas implicações desse trajeto para o próprio Cristo, só que ele carrega uma lição muito valiosa para nós, né? Porque o contexto aqui, a gente está vendo, Paulo está propondo que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo. Então, analisando essa jornada aqui de Cristo, né, que a gente vai entender o que Paulo quis dizer com isso. Então, o objetivo é revelar os sentimentos de Cristo, né? O objetivo desse texto. Então, nos versículos 6 a 8, vai falar sobre a humilhação, né? E começa falando que Cristo subsistiu na forma de Deus, né, que é uma das passagens mais claras e diretas a respeito da natureza divina de Jesus. E existem outras passagens, como João 1 e Hebreus 1, mas focando aqui, ele deixou de lado toda a sua glória, né? Ele se fez homem, ele viveu como homem, e é até irônico, né? Porque os homens eles procuravam na lei uma forma de se exaltar, enquanto Cristo, que cumpriu a lei, ele se esvaziou completamente e viveu uma vida de humildade. E ele era o único digno de receber toda a exaltação. Ele era o único digno de receber a exaltação, mas ele escolheu a humilhação, porque o homem ele não era capaz de cumprir o mandamento mais importante, que era amar, e o homem não era capaz de se reconciliar com Deus. Então Jesus Cristo ele escolhe a humilhação, ele escolhe passar por tudo aquilo que ele passou para que pudesse nos salvar. É realmente um ato de amor supremo, né? Realmente o ápice do que a gente pode entender como amor.
E aí vai dizer, assumiu a forma de servo. E isso aqui também é mencionado lá no livro de Isaías. Alguém pode ler lá em Isaías 53, 11? Oi? 53. Isso. Então aqui já previa, né, que Jesus ele assumiria a forma de servo, né? Ele se humilhou, sendo obediente até a morte, morte de cruz, e a crucificação ela era a forma mais degradante de execução, né, que existia ali nos tempos de Roma. E não bastou ele se esvaziar, né, da sua glória, ele também se fez maldito pela gente. Como vai dizer lá em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí nos versículos 9 e 11 já vai falar sobre exaltação, que é o cumprimento também lá de Isaías 45, 23. Eu vou ler aqui para adiantar. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. E a gente vê aqui nesse texto falando do cumprimento disso, né? No versículo 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, em resumo, quando Paulo ele fala do sentimento que houve em Cristo, ele se refere à humildade, ao amor, à compaixão e à misericórdia que Cristo teve, né? A ponto de deixar a sua glória de lado para nos salvar. Então, se Cristo ele não buscou exaltação enquanto homem, quem sou eu para me vangloriar de algo, né? Se Cristo serviu, quem sou eu para querer ser servido e não servir, né? Faz para a gente refletir. Os versículos 12 e 13. Isso. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Paulo está aqui destacando a obediência dos filipenses, né, na presença dele, mas ele também vai desafiar a eles continuarem desenvolvendo a salvação na ausência de Paulo. E um termo muito interessante, né, desenvolver a salvação, porque a salvação ela é um trabalho iniciado, mas também é um trabalho constante, que a gente tem que lutar constantemente para estar desenvolvendo, para guardar a nossa salvação. Não é eu me converti, eu me batizei, pronto, estou salvo. Não, é um processo constante que a gente vai ter que dar continuidade. Oi? Não existe. Bem velho, não tem problema, vai ter que continuar lutando, né? Enquanto você não romper o cordão da vitória, você não pode parar. Não, tem pessoas que acham agora, já estou velho, os outros não vão fazer. Não, sempre tem serviço para fazer. E ele vai mencionar com temor e tremor. Temor significa reverência, né? É a base da obediência a Deus. E a definição da palavra tremor, num sentido religioso, seria fazer o melhor que pode para cumprir o seu dever. Então, é obedecer a Deus
fazendo o nosso melhor e com reverência, né? Porque o temor a Deus é realmente o fundamento para a gente ter obediência. No versículo 13, Paulo vai fazer também outra afirmação interessante sobre o querer como realizar, sobre como tanto querer como realizar eles vêm de Deus, né? Então, quando a gente busca a Deus com sinceridade, automaticamente Deus ele vai plantar em nós essa vontade, né, de fazer o bem, essa vontade de desenvolver, de obedecer e praticar aqueles conceitos, né, que Paulo esteve falando ao longo desse versículo, desse capítulo. E não só o querer, mas também o praticar. Então Deus ele vai capacitar a gente para que a gente consiga fazer a vontade dele. Então cabe a nós, a nossa maior responsabilidade é a gente buscar a vontade de Deus, né? A gente confiar nele, porque ele vai trabalhar a gente, ele vai despertar na gente essa vontade de fazer o bem e também a capacidade. Deus ele molda a gente, é a partir disso que vem a conduta que agrada a Deus. E muito interessante esse versículo. Com certeza tem mais coisa aqui para aprender que eu particularmente não explorei ainda. Vou continuar refletindo nesse versículo. Os versículos 14 ao 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, eu começo aqui falando, fazei tudo sem murmurações e sem contendas, né? E ênfase na palavra tudo, né? A gente não pode se dar o luxo de murmurar nem nas coisas de Deus, nem entre a família, nem no trabalho, nem no trânsito, né? Então, o cristão ele deve ser irrepreensível e ser luz onde quer que ele esteja, porque a nossa conduta é o que vai dar testemunho da obra de Cristo para as pessoas. Isso aí vai dizer lá em 1 Pedro 2,12, né? Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, é uma responsabilidade que a gente tem, né, de ter uma boa conduta diante das pessoas, porque isso vai dar testemunho de Deus. E, através disso, as pessoas talvez possam se converter. Então, é o fruto que a gente vai ter quando a gente começa a entender a vontade de Deus. A murmuração ela é uma insatisfação, né, ou um desprazer em algo. Então, quando eu começo a murmurar, é a mesma coisa que eu dizer para Deus que eu não estou satisfeito. Já parou para pensar nisso? É algo muito triste, né, se a gente vê o panorama da coisa, porque a gente vê tudo que Deus fez pela gente. A gente viu aquele versículo lá, se esvaziou, né, morreu numa cruz pela gente, e aí a gente fala, não estou satisfeito. Né? Isso que é murmurar para Deus. Tinha tudo. Sim. A murmuração, ela é um vício. O murmurador, ele não percebe, mas ele não vai deixar de murmurar. Ele murmura por tudo. Né? Vocês trabalham com cara, e se você trabalhar com um murmurador, a pior coisa que tem, entendeu? Ele murmura contra o patrão, contra o governo, e às vezes acaba murmurando contra ele mesmo. Né? Que é um vício dele. Então Deus odeia esse tipo de Você leva você a murmurar contra ele. Eu não suporto esse cara. porque ele fala, podia estar trabalhando em outro lugar, podia ter estudado, mas eu não estudou porque não quis. Não vai trabalhar em outro lugar porque não quer. Então a gente Então a gente precisa reconhecer, né, o que Deus fez pela gente para a gente ter uma vida
em felicidade e ingratidão, né? E gratidão, aliás. E aí no versículo 16, Paulo ele vai citar novamente, né, como ele se alegra quando vê que os irmãos estão tendo frutos, né, porque ele tem lutado por isso, ele tem realmente se dedicado a ver a igreja crescendo. E eu vou parar por aqui, beleza? Parar por aqui, está dando a hora. E ainda tem 17 versículos, eu acho. Então, semana que vem a gente continua, 14 ainda. Amém? Alguém quer fazer um comentário? Então, a gente tem que, dentro desse capítulo 2, a gente grifar o C. E depois desse C, fazer o estudo de todos os que a gente já falou até agora. E para você ver que o C está ligado. Né? O ICC é como Paulo mandando fazer uma confirmação para ele mesmo. Você é cristão mesmo? Né? Você tem certeza que você é cristão? Né? Ah, não, eu sou. Então, se você você tem que ser tudo isso aqui. É para você. Então, vamos fazer uma oração para encerrar?